Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estamos, é preciso repetir, fazendo uma varredura nos textos do Novo Testamento, evangelhos em particular, que falam, ou que narram, que nos trazem a paixão de Jesus. Nós vimos o texto em Marcos, mas cada evangelista tem uma nota própria. E assim eu ensino ao mesmo tempo aos telespectadores fazerem uma sinopse, isto é, uma visão de conjunto entre os 4 evangelistas, a ver na mesma cena o que cada um tem de particularmente seu. Padre Anselmo está aqui do meu lado e, como sempre, ele representa os telespectadores que poderiam fazer perguntas ou querer uma maior profundidade e clareza em algum ponto. Nós poderíamos começar a ler, Padre Anselmo, a prisão de Jesus no capítulo 26 de Mateus, versículo 47. O que foi já dito em Marcos, porque Mateus copia Marcos 80%, eu não vou mais repetir. Eu só vou repetir e explicar o que é próprio de Mateus neste texto aqui. Está bem? Então pode continuar, pode começar. E enquanto ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, acompanhado de grande multidão, com espadas e paus, da parte do chefe dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Seu traidor dera-lhes um sinal, dizendo: é aquele que eu beijar, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. Bem, aqui fazemos uma pausa. 2 explicações mateanas para a fala de Judas, para a saudação de Judas. Salve, Rabi, do grego haire. Se, e esta é a primeira possibilidade alternativa, se Judas queria que as coisas parecessem normais, que não saíssem da normalidade, este salve, que é uma saudação inicial, shalom em hebraico, teria um significado, isto é, não atiçar ninguém, agir como se tudo estivesse normal. Os próprios sacerdotes do templo haviam dito que não queriam sublevação no povo. Se, porém, este salve é irônico da parte de Judas, ele verdadeiramente deve ser considerado um traidor maligno, satânico. Mas, em Mateus, Jesus responde. Pode continuar. Amigo, para que estás aqui? Isto, amigo, heteire. Esta afirmação nos lábios de Jesus, nesta hora extrema e derradeira da sua vida, tem em Mateus um sentido todo especial. Até o último instante, até o último momento, Jesus se dirigindo a Judas com esta palavra, com este apelativo, amigo, sobretudo depois de tê-lo indigitado como seu traidor durante a última ceia, é aquele que molhar o pão comigo no molho. Então, nós temos, repito, da parte de Jesus, um último esforço para chamar Judas à razão,
chamar Judas à conversão e não perder de forma alguma aquele que o estava traindo. Um amigo, digamos, ironicamente falando, e ao mesmo tempo tristemente falando. Padre, certamente o nosso telespectador pode voltar a uma pergunta que creio ser fundamental todas as vezes que resolvemos falar sobre o personagem de Judas Iscariotes. Se Judas viveu este ato de entrega com plena liberdade e consciência, como que um ato tão maléfico como este pôde encontrar espaços naquilo que na fé católica nós chamamos plano de Deus? O plano de Deus conleva a liberdade humana, não a destrói de maneira alguma, viaja por cima, ou, usando uma linguagem filosófica, eu poderia dizer, nós fazemos tudo com a nossa liberdade, a nossa visão, a nossa responsabilidade no plano de baixo, no plano predicamental. E Deus faz tudo no plano superior, no plano ontológico, no plano metafísico. E os dois planos não se chocam entre si. Tá bem? Então, continue. E eis que um dos que estavam com Jesus... Não, pera lá. Você acha que pulou? 51. Eu terminei no 50. Não lemos inteiramente os 50. Então, o 50A... B. O B diz, então, avançando, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. E isto é próprio de Mateus e de Marcos. Em João, por exemplo, não o amarram imediatamente. Continue. O 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, desembaiou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe a orelha. Aqui temos diversos problemas. Marcos diz, tis eis, alguém, sem identificar melhor. Mateus já foi um pouco além, um dos que estavam com Jesus. Ou seja, do grupo de Jesus, dos discípulos de Jesus. E João, mais além ainda, indigita Simão Pedro. Nós temos aqui a tendência de dar nomes ou de apontar personagens primitivamente anônimos. Marcos, falando estis, alguém, cria muito menos problemas históricos. Resolve mais problemas históricos. Porque em Marcos nós podemos supor o grupo de Jesus, o grupo dos que vieram prendê-lo e um terceiro grupo que estaria ali, naquele momento, concomitantemente, sem pertencer a nenhum dos dois primeiros. Certo? Então, se a ferir a orelha deste servidor aqui foi um de um terceiro grupo que estava ali por acaso, nós resolvemos problemas históricos. Caso contrário, se fosse um dos que vieram prender, como é que um amigo, um companheiro, tira a espada e fere a orelha do outro companheiro? Não tem sentido nenhum. Se a fazer isso fossem os discípulos de Jesus, os problemas históricos ficam, né? Os discípulos andavam armados. Na última ceia estavam todos armados. Ou, se, como diz João, houve
uma indigitação de Pedro por parte de Jesus para Judas Iscariotes, quando Judas saiu do cenáculo e era noite, quando Satanás entrou nele, Pedro também saiu para buscar uma espada? Há muitos problemas históricos aí nesta questão de estavam todos armados. Os discípulos de Jesus andavam normalmente armados com punhais, com facas. Padre, o senhor nos dissertou uma certa progressão, eu diria. Marcos fica numa indeterminação, prefere não dizer quem é. Prefere Mateus não, provavelmente é mais primitivo e não sabia. Não tem fonte para isso, certamente. Mateus especifica, é alguém do grupo de Jesus. Agora, o que me chama a atenção, e creio que seja também o dilema do telespectador... Alguém? Vamos fazer um intervalo, porque já estão pedindo, e já voltamos. Então, se para Mateus foi um dos que estavam com Jesus, Mateus quis salientar apenas isto. Eles não entenderam nada. Não tinham rezado, não tinham feito nada para não cair na grande tentação, estavam longe do alcance da hora dramática que estavam vivendo, e essa resistência tão inútil quanto louca não estava nos planos de Deus. Não entenderam nada. Agora, 2 pontos que eu levantaria, padre, é a cena ou o comportamento de Lucas e de João. Em Lucas, bom, então temos a cura acontece. Mas temos que ir a Lucas primeiro. Quando chegarmos a Vamos lá, vamos aqui primeiro acabar aqui esse texto. Nós estávamos no versículo 52. No 52. Mas Jesus lhe disse: guarda a tua espada no seu lugar, pois todos os que pegam a espada, pela espada perecerão. Um provérbio que aqui o evangelista coloca na boca de Jesus. Estes relatos da paixão não são científicos, como muita gente pensa, e estudiosos também. São relatos populares. Os evangelistas não eram escritores de grande fama e concorrência, não é? Eles queriam catequizar um povo cristão. E, portanto, eles colocam com muita liberdade palavras na boca de Jesus e criam algumas cenas também. Isso, para nós modernos, pode parecer muito estranho. Se estamos transcrevendo, devemos ser literais, não devemos acrescentar nada, absolutamente nada, a não ser notas de rodapé. Na antiguidade não havia estas coisas. Este conceito nosso é um conceito da modernidade. Transcrever como está, como se passaram as coisas, e eles nem podiam fazer isto porque eles não tinham Marcos não tinha outra fonte antes dele, e tudo isto aqui era resultado de uma pregação cristã popular. Então podiam ter a liberdade, e repito, esta falta de liberdade em transcrever é um conceito moderno, não é um conceito da antiguidade. Continua. Então, muito provavelmente, estes versículos aqui, além de ser provérbios aqui colocados, são certamente acréscimos. Não digo que sejam acréscimos, a substância não deve ser acréscimo. Os 4 evangelistas falam na orelha decepada. Eu digo esses detalhes, como por exemplo, ou pensas tu que eu não poderia apelar para você o vai meu legar. pai? Isso é teologia de Mateus. Não tenha dúvida. Então, leia. O 53. Ou pensas tu que eu não poderia apelar para o meu pai, a fim de que ele pusesse à minha disposição, agora mesmo, mais de 12 legiões de anjos? Cada legião consistia de 6.000 homens. Mais de 12 legiões de anjos seria uma corte angélica sem fim. O que Mateus quer dizer com isto? Marcos não tem. Que não adianta nada aquela resistência grotesca e inútil. Isso não estava nos planos de Deus. Deus não queria aquela cena, que depois não resolveu absolutamente nada.
Se Deus quisesse, as coisas se teriam passado de outras maneiras. E a defender Jesus, não seriam 2, 3 discípulos com uma espada ou 2 espadas, mas seriam cortes angelicais. Tá? Esta é a teologia do evangelista. Continue. E como se cumpririam então as Escrituras, segundo as quais isso deve acontecer? E qual é a escritura que diz que isso deve acontecer? Qual é o texto escriturístico? Aqui temos um problema também. Qual é? E naquela hora... Não. É que está. Qual é o passo da escritura que diz que isso devia acontecer? Talvez, provavelmente, possamos apelar para o saltério. O justo perseguido, o justo nas mãos de Deus, mas isso não seria saltério. O justo nas mãos de Deus, o justo que ora para ser livre das grandes tribulações, certo? Pode ser que seja uma alusão genérica, e se quiséssemos ser mais específicos, poderíamos buscar algum apoio no saltério. O 55. E naquela hora, disse Jesus às multidões: como ao ladrão saístes para prender-me com espadas e paus. Eu sentava no templo ensinando todos os dias e não me prendestes. Bem, outro problema. Se copia Marcos e diz que Jesus tinha chegado a Jerusalém 4 dias antes ou 5, como pode Jesus afirmar que todos os dias estava no templo? Aqui provavelmente nós possamos ver algo estranho no texto de Marcos. Marcos pode ter omitido, a favor da dramaticidade do texto, pode ter omitido outras viagens de Jesus a Jerusalém, o que não fez João. Para João, Jesus esteve em Jerusalém diversas vezes e tinha até amigos que residiam em Jerusalém ou nas redondezas, como Marco, como Lázaro, Maria e Marta. Tudo isso, o 56, porém aconteceu para se cumprirem os